Olá pessoal, hoje vamos continuar com o debate sobre a indústria cultural, uma obra do Theodor Adorno. Nós vimos alguns aspectos, algumas discussões que estão presentes nessa obra na aula passada. Mas hoje vamos destacar justamente a questão da definição da indústria cultural a partir do divertimento, a partir da satisfação, a questão do prazer, da busca. E, aliás, Adorno chega ao ponto de dizer que a indústria cultural ela é definida como a indústria do divertimento, pois o divertimento é que mantém as pessoas ligadas justamente ao produto. Por exemplo, a pessoa chega em casa cansada, ela vai assistir a um determinado programa, graças ao divertimento que vai fazer esse elo de ligação. Então, nesse caso, o divertimento é uma peça-chave. Só que detalhe, esse divertimento ele está ligado a algumas necessidades, propriamente humanas, mas principalmente com necessidades que são necessidades criadas. E detalhe, ao ver de Adorno, nós acabamos tendo uma situação que existe o prolongamento da atividade do indivíduo. Ele não descansa, ele sai do seu trabalho, chega em casa e vai, no caso, assistir esse programa, vai continuar com essas atividades, mas na qualidade de consumidor. Mas no caso, a mente desse indivíduo ele não vai descansar. Só que essa indústria cultural apresenta algumas contradições. Nós falamos na outra aula da questão do esclarecimento. Hoje vamos destacar principalmente algumas questões ligadas à personificação do indivíduo. Até é muito comum hoje falarmos na questão do individualismo, as pessoas só pensam em si mesmas. O Adorno ele vai trazer umas discussões que são bastante interessantes, vai problematizar essa visão que temos. Serve como um bom debate, por sinal. Mas, segundo ele, a indústria cultural ela acaba reprimindo, sufocando a própria noção de prazer e de satisfação. Há noções do cotidiano, noções propriamente humanas, como por exemplo o amor, para ele vir em fumaça. O que isso quer dizer? Banaliza. Ou seja, o próprio humor é banalizado, a arte é banalizada. O belo se torna uma questão mecânica, por quê? Está ligado a uma questão de técnica, apenas uma questão de enquadramento, apenas uma questão justamente sistemática, que acaba trabalhando essa questão de maneira inconsciente ou inconsciente do indivíduo. Que ele já está cansado, então você favorece o quê? Não um produto que vai exercitar muito o pensamento dele. Ou seja, a ideia não é exercitar muito o pensamento, é fazer você consumir aquele produto de maneira inconsciente, sem ter muito trabalho para fazê-lo. Então, ou seja, a ideia é bastante, ao ver de Adorno, é essa. E poderíamos trazer a questão, as pessoas poderão questionar a questão da ideologia, colocada pela indústria cultural, pelos meios de comunicação. Até poderia, segundo Adorno. Porém, são construídos alguns padrões, e esses padrões, eles negam, inclusive, a noção de individualidade, que acabei destacando anteriormente. Então, o indivíduo ele acaba desaparecendo. Então, existe, ao ver dele, uma pseudo-individualidade, porque nós temos uma tendência à generalização, à universalização. O que isso quer dizer? Daqui a pouco eu vou estar, no caso, preso a algumas noções que são gerais, de todos. Então, ou seja, a noção de divertimento, o enquadramento sobre o belo, o feio, aquela pessoa tem um estilo estético, mas na realidade é tudo um padrão. E quem não se encaixa nesse padrão, ela acaba se tornando marginalizada. Então nós poderíamos até falar da liberdade das pessoas, porém, ao ver de Adorno, a liberdade também é tolhida. Embora venhamos falar de uma liberdade formal. O que é essa liberdade formal? É aquela que ganhamos em termos jurídicos, perante a lei. Todos têm o direito de ir, de vir, da livre expressão, claro, arcando com suas consequências, mas todos têm e está previsto em termos de legislação. Existem leis e todos são iguais perante a lei. Não se trata de uma igualdade social, mas igualdade formal, a igualdade perante a lei. Mas, no caso, segundo Adorno, a liberdade dos indivíduos está restrita a essa igualdade formal. Porque, do contrário, os indivíduos não têm muitas opções. Porque se você, no caso, fizer a escolha de não querer seguir um padrão, você acaba se tornando o quê? Marginalizado.
Imagine você, no caso, a partir do momento que você utilize algum elemento fora da moda, até se nós olharmos a questão dos próprios celulares, eles acabam se tornando uma questão de status social e determinando o lugar social em que as pessoas estão. Então, nesse caso, você vê nitidamente essa marginalização. Então, ou seja, ou você escolhe colaborar com essa dinâmica da indústria cultural, ou você acaba se tornando marginalizado. Então, nesse caso, o Verde Adorno, você também não detém a liberdade, que é algo que nós tanto prezamos. E é interessante que ao Verde Adorno nós entramos nesse universo desde criança. A criança já é educada pela técnica, como ele fala na sua obra, para se inserir nesse universo. Ela é educada para um universo com um conceito estético, mas um conceito estético técnico, reducionista, por sinal. Se nós irmos lá para discussão em artes, aqui podemos trazer uma outra discussão bastante interessante, a questão da estética interessante da vida. Nós vemos que a própria obra de arte, as coisas, o elemento estético, ele acaba se convertendo simplesmente em uma mercadoria, sendo reduzido a mercadoria. E aqui no caso, Adorno, ele faz todo um apanhado histórico. Ele vai trazendo justamente a questão do advento da burguesia nascente, que essa classe ela vai se tornar, no primeiro momento, a classe que vai consumir os produtos estéticos. E depois ela vai, no caso, vender esse produto estético. Mas aqui no caso, nós vemos que o elemento estético ele está relacionado simplesmente a uma relação de mercado. Ele reduz o seu sentido, a sua forma de fazer arte, inclusive. E quando nós falamos, no caso da valorização da arte, ela vai estar ligada à questão do prestígio. Hoje, para nós, que não é na época do Adorno nós não tínhamos isso, poderíamos daqui a pouco falar sobre a questão dos likes que buscamos nas redes sociais, ou seja, uma busca justamente pelo prestígio, pelo espaço. O que se torna-se uma espécie de venda da imagem. E nós vamos acabando com isso, perdendo o estético. Porque tudo passa a ser padronizado. E detalhe, esses likes, acabamos ganhando likes na medida que nos enquadramos naquele padrão. Porque aquele que questiona esse padrão, as pessoas nem sequer vão olhar. Ou seja, e aqui tudo passa pelo eixo do olhar dentro desse universo da indústria cultural. E claro que aí nós temos as dinâmicas contemporâneas próprias da nossa sociedade. Se olharmos a obra de Adorno, ela traz algumas reflexões bem interessantes nesse sentido. Porque a obra de arte ela vai se converter em valor de troca, não simplesmente vai ser pelo sentido em si. Até uma música ela vai ser valorizada de acordo com sua capacidade de venda. Ou seja, é um produto. O próprio jornal, ele é um produto. Então ele precisa vender. Existe um jogo estético por trás disso. E quem não está dentro desse jogo estético acaba se tornando o quê? Ficando fora. Então, ou seja, ele não tem muita escolha. E aqui fica a contradição, ou seja, nós falamos que temos uma sociedade individualista. Nós vivemos para o indivíduo, sim, mas esse indivíduo, ele não tem seu espaço. Ele acaba se tornando o quê? Ele busca sempre essa realização que está ligada a um universal, a um geral. Ele sempre está ligado a esse universo. Então, ou seja, o conceito, a individualidade, ela acaba perdendo. Nós passamos a ter um conceito, sim, de individualismo pela luta, pela busca pelo sucesso, mas até a ideia de sucesso é igual para todos. Ela não muda muito, pode mudar a profissão, o jeito, mas todos, em geral, ligam com alguns conceitos que são bem similares, são gerais, são comuns a todos. Então, ou seja, nesse caso, o espaço da individualidade, da criação, ele acaba sendo, ao Verde Adorno, é claro, acaba sendo perdido. Ok, pessoal? Então, agora essas são algumas das considerações. Até mais, pessoal!